Olá, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva cada um. Vamos iniciar o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, e hoje com a comunicação do espírito Lemer. Condenado à pena última pelo júri de Eisner e executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Evocação. Ele responde: aqui estou. Pergunta: vendo-nos, que sensação experimentais? A da vergonha. Retivestes os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou a minha dor. Era uma dor puramente física, análoga a que proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava, o corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade? Da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. Qual o primeiro sentimento que tivestes ao entrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices supliciados? Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes, seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais vós? Piedade. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo que devemos àqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais cairia. O pendor para o mal estava na vossa natureza, ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes?
Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, teríeis desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Não vos poderíeis ter sido homem de bem? Um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar à prática do bem. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Não. Mas dizem que à última hora vos arrependestes, porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que o temesse. E agora o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera, eu vejo o que fiz. Que pensais de Deus então? Sinto-o e não o compreendo. Parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Perto da médium. Uma vez que assim é, sob que formas vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ver-me-ieis sobre a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. Como vos escapou da prisão de Montdidier? Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. Meus irmãos, nós vemos nessa comunicação, nesse relato, que a punição para esse espírito foi ver as suas vítimas tendo piedade dele. E isso causava nele assim um grande pesar. E de que ele se arrependeu. Ele se arrependeu quando ele constatou o mal que ele fez. O estudo, o texto não relata quais foram os males que ele praticou, mas, como o título diz, é um criminoso arrependido. Só que ele não pode apenas constatar o mal que ele fez, se arrepender por isso. Ele precisa também se arrepender por ter infringido as leis de Deus, por não ter confiado em Deus, já que ele mesmo diz que ele, como um espírito inferior, ele pediu uma prova e ele sucumbiu nela. Quando ele tiver a consciência da infração moral que ele cometeu, da infração contra as leis de Deus, de verdade, sentir lá no fundo, aí sim ele vai começar a aclarar mais a mente dele e ele vai ver que ele está no caminho certo e que essas encarnações que ele julga tão longe, às vezes já não estejam tão longe. Então, tudo depende dele. Até o próximo estudo, meus irmãos.